Imagina só, Paulo está em alto mar e uma tempestade terrível simplesmente acaba com toda esperança de sobrevivência. Mas, no meio daquela escuridão, aparece um anjo com uma promessa e tudo muda. Hoje, aqui no nosso dia 98, vamos mergulhar nessa história para entender a providência de Deus bem no meio do caos. E vamos ver como esse mesmo cuidado de Deus aparece lá nas leis de justiça de Deuteronômio, na busca pela integridade do Salmo 101 e na ação transformadora do Espírito Santo. Se prepare para uma jornada sobre fé, justiça e, acima de tudo, esperança. É exatamente aqui, nesse ponto de desespero total, sabe? Quando toda a capacidade humana já se esgotou e o medo tomou conta de tudo, é aqui que a nossa conversa de hoje começa. Essa frase, escrita por Lucas, que estava no navio com Paulo, praticamente nos coloca lá dentro. A gente quase sente a força da tempestade e o peso da desesperança. É o ponto de partida perfeito para a gente entender como a fé se revela, não quando não há problemas, mas bem no meio deles. Bom, e este é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com as bases da justiça social, lá em Deuteronômio. Depois, subimos para o ideal de integridade pessoal no Salmo. Daí, vamos encarar a tempestade com Paulo para ver a fé em ação. E, por fim, vamos tentar entender como o Espírito Santo nos fortalece através dos seus símbolos. E o mais importante, claro, é conectar tudo isso com a nossa vida hoje. Então, vamos lá. Começando em Deuteronômio, onde a gente encontra leis muito práticas que são a base da justiça social. E o mais bonito é que elas são muito mais do que regras, sabe? Elas são um reflexo do coração de Deus, que se importa demais com os mais vulneráveis da sociedade. O nível de detalhe dessas leis é algo que impressiona. A gente vê aqui que Deus realmente se importa com as pequenas coisas. Pagar o salário no mesmo dia, porque o texto diz que o pobre espera impacientemente a sua paga. Não ficar com o manto de alguém durante a noite, porque pode ser o único cobertor que a pessoa tem. Deixar as sobras da colheita não é só uma sugestão de caridade, não. É um mandamento de justiça. É como um sistema criado por Deus para garantir que ninguém fique para trás. E aqui está o porquê de tudo isso. A justiça, para Deus, não nasce de um sentimento de superioridade, mas da empatia. O tempo todo, Deus lembra o povo de Israel. Lembre-se de como foi ser vulnerável, de como foi ser escravo, de não ter nada. A memória do sofrimento deve gerar compaixão. É um chamado para a gente transformar a nossa dor em misericórdia. E essa justiça que a gente acabou de ver em Deuteronômio, que é voltado para a comunidade, encontra um espelho na integridade pessoal que o Salmo 101 nos mostra. Agora, o foco muda do cuidado com o outro para um compromisso interno, com Davi fazendo um voto bem pessoal sobre como ele vai conduzir a própria vida e a sua casa. O contraste aqui é muito claro. Integridade não é só fazer o bem, é também, e talvez principalmente, rejeitar ativamente o mal. Davi entende que a santidade na casa dele e no seu reino depende tanto daquilo que ele acolhe quanto daquilo que ele expulsa. Ele decide ter por perto só gente fiel e afastar quem é fraudulento, mentiroso, quem tem o coração perverso. É um modelo muito forte de liderança que começa, antes de tudo, no coração. E agora, a gente volta para aquela história que deu o pontapé inicial na nossa reflexão, a viagem de Paulo para Roma. Ele é um prisioneiro, é verdade, mas, como a gente vai ver, a sua autoridade espiritual vai se tornar a única esperança para todo mundo naquele navio. A história vai se desenrolando quase como uma tragédia. A viagem começa com um otimismo meio imprudente, sabe? Eles ignoram o aviso de Paulo. E aí, a natureza se revolta com um tufão chamado Euraquilão. Por dias eles ficam à deriva, sem conseguir ver nem o sol, nem as estrelas. A tripulação joga a carga fora, depois os equipamentos, a esperança vai sumindo. E é exatamente nesse momento, no ponto mais baixo, que a intervenção de Deus acontece. E aqui está a virada da história. No meio do caos, do medo, da fome, Paulo se levanta. Ele não oferece uma solução humana, ele oferece uma promessa divina. Um anjo garantiu a ele que ninguém ali ia morrer. A fé de Paulo não nega a realidade da tempestade, mas ela se agarra a uma realidade muito maior, a palavra de Deus. E ele chama todo mundo para ter coragem, não por causa das circunstâncias, mas por causa da fidelidade de Deus. Bom, saindo da ação de Deus na história, a gente mergulha agora na ação de Deus dentro de nós. O catecismo nos ensina que o Espírito Santo, que muitas vezes é invisível, se revela através de símbolos muito fortes que aparecem na Bíblia inteira. E esses símbolos nos ajudam a entender a sua obra.
Cada símbolo desses revela algo muito profundo para a gente. A água, por exemplo, ela simboliza o novo nascimento, aquela vida divina que a gente recebe no batismo. O fogo representa a energia de Deus que purifica e transforma, como aconteceu em Pentecostes. A unção com óleo nos conecta com Cristo, o ungido, e é o sinal da confirmação. E a pomba, que pousou em Jesus no batismo, simboliza o espírito que encontra descanso num coração purificado. Certo? E agora, como é que a gente conecta esses textos tão ricos com os desafios do nosso dia a dia? Essa é a parte mais importante, né? Permitir que a palavra realmente nos transforme. O problema é que é muito fácil a gente se distanciar dessas verdades. A gente pode ver notícias sobre quem precisa de ajuda e não se sentir tocado. Podemos ir à igreja, mas com o coração longe da integridade. Podemos enfrentar as nossas próprias tempestades e esquecer das promessas de Deus. E podemos até saber toda a teologia sobre o Espírito Santo, mas sem experimentar o seu poder na prática. E Deuteronômio chega com uma pergunta bem direta para a gente. A questão não é só sobre ser caridoso, é sobre ser justo. Será que nossas práticas financeiras, profissionais, honram a dignidade das pessoas? Será que a gente está atento para deixar uma margem, sabe? Uma sobrinha para abençoar quem tem menos? Já o Salmo nos convida a olhar para dentro de casa, para o nosso mundo interior. Porque é ali que a integridade começa. Que tipo de conversa a gente permite? Que tipo de entretenimento a gente consome? Será que o nosso coração é um lugar onde o engano e a arrogância são barrados e a retidão é sempre bem-vinda? Então, as leituras de hoje nos oferecem um caminho bem claro para a gente seguir. Primeiro, cuidar ativamente de quem precisa. Segundo, viver com integridade, começando de dentro para fora. Terceiro, confiar na promessa de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. E por último, acolher a ação real e transformadora do Espírito Santo na nossa vida, para muito além dos conceitos. Então, o que a gente aprende hoje? Que a nossa fé tem uma dimensão prática e uma espiritual que estão totalmente ligadas. Deus nos sustenta nas nossas crises, Ele nos chama para sermos agentes da sua justiça no mundo. Ele pede uma integridade que começa lá no fundo da alma. E Ele nos dá o seu Espírito para nos capacitar em tudo isso, agindo de formas bem concretas e também simbólicas. Essa jornada de fé é construída assim, sabe? Um dia de cada vez. É a constância que fortalece o hábito. Para quem quiser se aprofundar ainda mais, a análise completa das leituras de hoje está disponível para consulta. Vamos seguir juntos nessa caminhada. A gente se vê amanhã para o dia 99.